Oi, gente. E assim, eu acho que desde quando eu morava com meus pais, muitas vezes eu começava a olhar assim para minha vida, sabe? E eu achava que, ai, a minha vida é tão chata, é muito mais chata do que a vida de todo mundo, sabe? Eu achava que a vida de todo mundo tinha sempre novidade. Então, conforme eu casei, né, eu sou uma pessoa assim bem caseira, né? Eu vivo só em casa, raramente eu saio. E eu continuei com esse mesmo pensamento. Nossa, minha vida é muito chata, é uma vida muito parada. Não tem acontecimentos, não tem novidades, sabe? É como se fosse uma rotina, é sempre a mesma coisa. E isso me deixava insatisfeita. E eu ficava, por que isso? Não sei o quê, sabe? O problema é que eu tava, em vez de focar na minha vida, em vez de estar vivendo a minha vida, sabe? Os acontecimentos, as fases, o dia mesmo, olhando cada detalhe, vivendo extremamente o comum, o ordinário. Eu simplesmente estava só pensando em como a vida das outras pessoas poderiam ser maravilhosa e cheia de acontecimentos, cheia de novidades. Eu acho que nos dias de hoje, né, com tanta informação, com tanta novidade o tempo todo que as redes sociais trazem e que muitas vezes as pessoas ficam mostrando, né, novidade o tempo todo, a gente meio que fica assim agitado, esperando novidade. E a gente fica esperando isso também na nossa vida. Então, quando a gente não vê isso acontecer, muitas vezes a gente se decepciona e a gente começa a achar que a nossa vida é inadequada e não é boa o suficiente, porque ela não tem tantas novidades quanto a da pessoa tal. Muitas vezes a gente para um pouquinho só para olhar e fica, poxa, mas a minha vida é tão chata. E eu tava dizendo isso, sabe? Nossa, minha vida é tão parada, porque eu fico gravando aqui meu dia a dia, né? Desculpa aí. Meu dia a dia, e muitas vezes eu ficava assim, nossa, minha vida é parada, não acontece nada, sabe? Às vezes é sempre a mesma coisa. Só que eu comecei a ver que eu estava insatisfeita porque eu estava esperando novidades, eu estava meio que viciada. Eu tinha viciado a minha mente em novidades o tempo todo, então eu esperava novidade todo dia, eu esperava sair de casa todos os dias, eu esperava fazer coisas diferentes todos os dias. Só que isso não existe esse oba-oba. A vida real, ela não é assim, sabe? É uma vida feita de rotinas. E a gente não deve parar para ficar olhando a vida das outras pessoas, se tem novidade o tempo todo, sabe? Porque muitas vezes a gente fica nos comparando. Então, eu acho que quando eu parei de olhar para a vida da outra pessoa, sabe? Focar assim um pouco na minha. É claro que sempre eu fico olhando, às vezes eu paro e fico, meu Deus, a minha vida é sempre a mesma coisa, mas a vida real é assim. É uma vida cheia de desafios. É uma vida que tem rotina. Então, muitas vezes a gente vai fazer as mesmas coisas todos os dias. E também tem isso, sabe, da gente meio que tá viciado, né? Viciado em novidades. Então a gente acha que para a vida ser bonita, para a vida ser perfeita, para a vida valer a pena, a gente tem que estar fazendo mil e uma coisas. Não só viciado em novidades, sabe, ter um monte de novidades, como também a gente está viciado em fazer mil e uma coisas ao mesmo tempo, porque parece, né, que nos ensinaram que é assim que é o certo, que a sua vida tem que ter mil e uma coisas, você tem que estar fazendo sempre alguma coisa. Se você está parado, apenas vivendo a sua vida, apenas sentada assim, né, tipo, eu acordei e fiquei ali sentada na sala olhando umas coisinhas que tinha chegado para me separar, aí parece que não, isso daí tá errado. Você tem que ter coisas para fazer, você tem que estar fazendo sempre alguma coisa, mas não pode ser o serviço de casa, né? Não pode ser as coisas que você faz no dia a dia, tem que ser coisa diferente. Então, a gente meio que tá viciado nessa, sabe? Tem sempre ter coisas para fazer, mil e uma coisas, tem que estar saindo o tempo todo, tem que estar viajando o tempo todo, porque senão sua vida é chata. E sua vida tem que ter sempre novidades. Só que as novidades não podem ser essas que a gente vive, né? Porque não é novidade. Tem que ser viajando, saindo. E a gente não percebe que é por isso que a gente tá insatisfeito, sabe? Surge essa insatisfação, porque a gente esquece que a vida, ela sempre foi assim. Claro que cada pessoa tem uma vida diferente, eu tenho a minha. Né? Eu tenho a minha realidade, você tem a sua. Então, cada um tem uma vida diferente. Então, quando a gente abraça a nossa vida e começa a olhar para a nossa vida, poxa, eu sou feliz, sabe? A vida realmente ela tem que ser assim. A vida não é só novidade o tempo todo. Ninguém pode viver o domingo ou a sexta-feira o tempo todo. Temos que encarar a segunda. Eu acho que o problema muitas vezes é esse, que a gente acha que algumas pessoas vivem, né? As outras pessoas vivem assim, o domingo e a sexta-feira o tempo todo. Só você que tá ali lutando com a segunda. Mas não, é, eu amo minha vida, sabe? Só que muitas vezes bate esse negócio assim, ai, caramba,
Eu não faço nada legal, é tudo tão igual, tudo tão chato, mas assim é a vida real, sabe? São dias iguais. Claro que vai ter um momento que vai acontecer alguma coisa, mas novidade o tempo todo, isso não existe. Então eu queria trazer esse vídeo aqui para você que às vezes se sente assim, sabe? Que acha a sua vida chata. Não, a sua vida não é chata, é só a rotina, a vida real acontecendo. O que, o que não é real é novidades acontecer o tempo todo. Que Deus abençoe todos nós, muita luz, muita paz. Um beijão. Bye.